agora sim, podemos começar. Olá, tudo bem? Eu sou o Bruno Soares e seja bem-vindo ao Pulso de Ideias, o canal mais criativo do meu bairro. Pelo menos a introdução é criativa. E hoje nós vamos falar sobre um tema que é muito utilizado em praticamente toda a área e principalmente nas áreas de criatividade, nas áreas que envolvem negócios, nas áreas que envolvem liderança e gestão de pessoas. Hoje vamos falar sobre pensar fora da caixa. Será que vale a pena ainda? Será que ainda é a melhor escolha? E será que esse cabelo aqui dá o jeito certo de arrumar? Tudo tem um jeito nessa vida. E para que nós possamos começar a compreender tudo isso, eu já peço desde já, por favor, não esqueça de deixar o seu gostei aqui no canal, se inscrever, dar like, algum outro termo, sei lá, em alemão talvez, o termo que você quiser utilizar. Mas por favor, não se esqueça de fazer isso, ajuda muito no canal. E pra gente começar a compreender sobre pensar fora da caixa, a gente precisa primeiro entender o essencial. O que é isso? O que é esse pensar fora da caixa? Na década de 70 a 80, alguns negociantes, algumas pessoas que lidavam com negócios, eles começaram a utilizar esse termo de pensar fora da caixa. Que a gente precisava parar de olhar sempre a nossa rotina para fazer algo diferente, para ter uma visão ampla, uma visão diferente de alguma coisa. E isso é um termo que ficou pegou tanto nas pessoas que até hoje nós utilizamos esse termo. Em quase todas as áreas é possível a gente escutar alguém falando: não, tem que pensar diferente, faz o que ninguém está fazendo, pense fora da caixa. E eu acho muito legal, é muito interessante. Realmente, de fato, tá? Sinceridade, não humildade, irmão. Mó humildade. Eu acho muito legal a gente pensar diferente dos outros. Só que a gente precisa tomar um pequeno cuidado. Às vezes a gente fica nessa ânsia de pensar diferente, de fazer o que ninguém está fazendo, e a gente acaba com dois pontos: fazendo as coisas de um mau jeito, tipo assim, porque a gente não tem experiência de fazer da forma diferente, ou então nós acabamos fazendo o que todo mundo está fazendo, querendo ser diferente. Infelizmente, nessa busca por fazer sempre algo novo, algo diferente, a gente acaba muitas vezes copiando os outros. Ou assim como o meu vídeo anterior diz, copiando não, tomando uma leve inspiração, conhecido como cópia. Porém, para que a gente possa compreender, e o camelão, para que a gente possa compreender, é necessário que a gente entenda o seguinte: quando nós pensamos fora da caixa, nós estamos praticamente, quase literalmente, não é tão literalmente, se fosse literalmente a gente teria que ter uma caixa, a gente não tem uma caixa. A gente está quase que literalmente, é como se a gente pegasse a coisa que a gente vai fazer, nosso objeto de estudo, nosso ponto que a gente quer pensar fora da caixa, a gente coloca ele na frente e dá 2 passos para trás. O que eu enxergo aqui pertinho, eu não enxergo muito porque eu sou míope, mas o que eu enxergo aqui perto acaba se tornando diferente se eu estiver aqui longe. Da mesma forma que, se a gente desenhar um 6 no chão, se a gente olhar de um lado ele vai ser um 6, se a gente olhar do outro lado ele será um 9. Se a gente olhar de meio, ele será alguém piscando? Ou um cara sorrindo com uma cara? Não sei. Será alguma coisa diferente. Então o nosso ponto de vista importa muito quando vamos fazer as coisas. Nosso ponto de vista importa muito e define muito tudo que a gente vai fazer. Então, precisamos compreender que sim, é importante a gente ter essa noção de pensar diferente. Mas vamos pensar da seguinte forma. Parece aleatório? Não foi aleatório, tá? A introdução nisso, onde estava tudo bagunçado, né? O quarto bagunçado. Eu normalmente não deixo tanto bagunçado assim, não. Eu arrumo antes, pelo menos pra gravar. Muitas vezes, quando nós vamos pensar fora da caixa, a gente esquece um pequeno detalhe: de organizar a caixa primeiro. A gente não sabe o que tem lá dentro, a gente não sabe o que presta, o que não presta, o que é bom, o que não é bom, o que dá pra utilizar, o que a gente deveria ter jogado fora. E a gente simplesmente pensa fora da caixa, a gente simplesmente se afasta e vamos ver o que tem aí. E às vezes
acaba sendo uma falta de um pouquinho de organização. Se a gente tivesse preparado antes, se a gente tivesse pensado antes, se a gente tivesse se organizado antes, talvez a gente nem precisaria pensar fora da caixa. A gente acaba sempre esquecendo, e é muito importante a gente lembrar disso. Um dos principais pontos, eu disse no meu vídeo passado, se eu não estiver enganado, um dos principais pontos da criatividade é a criatividade se baseia em 2 pontos. O primeiro é a gente fazer algo que ninguém faz, algo inovador, algo que chama atenção, legal, esse é um ponto interessante. Mas o segundo é a gente fazer as coisas da forma mais fácil e simples possível. E muitas vezes quando a gente pensa fora da caixa, a gente vai pela via contrária. A gente vai pelo mais difícil, mais trabalhoso e mais custoso possível, quando a gente poderia fazer algo muito simples. Eu lembro de quando eu estava entre a 6ª e 8ª série no Castelo Branco. Eu estudei no Castelo Branco, tá? É mesmo, é? E eu lembro que lá, eu não sei se ainda é assim, que faz um tempinho já. Era 2006, acho. Eu lembro que lá a escola é como se fosse um quadrado e tem um pátio no meio. Então as salas são na área construída dentro e tem o pátio lá que é céu aberto. E na hora do intervalo os alunos saíam pro pátio, eles fechavam as salas, e quando você precisava ir para a secretária, tinha uma entrada que ficava num dos portões principais da escola, e o pessoal precisava ir lá na secretaria na hora do intervalo para resolver as coisas, entregar documento, passar RG, fazer xerox, cópia, essas coisas. E na biblioteca, eu lembro que um dia tinha uma fila, devia ter umas 6 ou 8 pessoas na fila esperando abrir a porta aqui. Tava trancada. E o pessoal esperando. Aí eu sei que eu acho que eu precisava ir na secretaria também. E eu vi a fila. Eu falei, nossa, que fila, hein? Não vou nem conseguir roubar o lanche dos amiguinhos. Não vou nem conseguir pegar educadamente o lanche dos meus amiguinhos, dos meus queridos camaradas. E aí, eu não tava muito afim de pegar essa fila. Eu falei assim, não, peraí. O pessoal acho que tá na fila, tá, pra, sei lá, alguma ordem pra entrar, alguma senha, alguma coisa nesse sentido. E se eu fazendo do jeito? Eu cheguei calmamente, tranquilamente, malandramente. Cheguei até a porta da secretaria e puxei a maçaneta. Quando eu puxei, a fila estava grande, não porque eles estavam esperando alguma coisa, mas porque eles acharam que a porta estava trancada. E ninguém teve a capacidade, o intelecto, o raciocínio de pensar em abrir, de puxar a maçaneta. Então, quando eu digo sobre pensar fora da caixa, eu acho muito interessante, acho muito válido e eu gosto muito disso. Porém, vamos pensar dentro da caixa primeiro, né? Pra que pensar fora? Pra que pensar totalmente fora do nosso conforto, daquilo que a gente sabe? Se a gente não tá nem apto a fazer o que a gente sabe. A gente não tá nem apto a fazer aquilo que deveria ser os nossos pontos fortes. Assim como eu já disse nos meus outros vídeos, nós precisamos sempre focar nos nossos pontos fortes. É aquilo que a gente tem de melhor. Se o que a gente tem de melhor tá ruim, imagina o que tá ruim. Deve tá horrível, péssimo. Então, precisamos ter uma questão de, primeiramente, organizar a nossa caixa. Organizar aquilo que a gente planeja fazer, aquilo que a gente deseja criar, aquilo que a gente deseja inovar. Nós precisamos pensar primeiramente em tudo que a gente consegue ser eficiente, em tudo que a gente consegue organizar, em tudo que a gente consegue colocar dentro dos pontos, das linhas. Precisamos às vezes parar para respirar um pouquinho e ver o que é necessário e o que não é. Os japoneses, eles têm o costume muito, né, de organização, de parece um robôzinho. E, se eu não me engano, é o 5S? Tem um termo deles que é sobre organização. E uma das coisas que eles colocam é o seguinte: coloca um objeto que você utiliza no lugar um pouco escondido. Se depois de um ano você não usar aquele objeto,
então joga fora, porque você não vai utilizar ele. Ah, mas se eu for utilizar daqui 25 anos, aí você compra outro, né? Daqui 25 anos, paciência, né? Se você tiver que guardar um negócio por 25 anos para usar uma vez, a não ser que seja airbag de carro, né? Quanto mais tempo você não usar, melhor. Algumas coisas vale a pena guardar por um tempo. Mas aquilo que você não precisa tanto e não vai usar agora, se você ficou um ano sem utilizar, talvez você não precise tanto. E aí, algumas vezes eles até dizem o seguinte, ó, pega isso que você tem e guarda por um ano. Se daqui a um ano você usou algumas vezes, então volta para prateleira, para o lugar de destaque, para ficar à vista. Se dentro de um ano você não utilizar, ou 6 meses, durante um tempo você não utilizar, então você pega ele e coloca num outro lugar mais escondido ainda, mais difícil de achar, mais guardado. Se passar mais um tempo e você ainda não utilizar, aí pincha, como meu pai disse. Pincha fora, que significa jogar fora. É coisa de velho. Da mesma forma funciona com tudo que a gente faz e principalmente no campo das ideias. A gente acha que às vezes, nossa, ter ideia é fácil, né? Só pensar, ficar sentado ali e pensar, e é mesmo. Tem como negar que realmente é fácil. Porém, existem alguns segredos que a gente poderia utilizar. Se a gente começar a organizar os nossos pensamentos, as nossas ideias, principalmente os nossos planos, aquilo que a gente acha que é interessante, aquilo que, nossa, acho que isso aqui dá dinheiro, hein? A gente precisa colocar aquilo que a gente acha prioridade, aquilo que a gente acha que tem grande necessidade da gente utilizar e põe no lugarzinho. Se durante um ano a gente não utilizar, se durante 5 anos a gente não utilizar, põe num outro lugar. Se passar mais um tempo a gente não utilizar, descarta. E dependendo do que for, o tempo pode ser menor, tá? Se a gente tem uma ideia que a gente acha muito boa, às vezes compensa a gente passar uma semana pensando. Se depois de uma semana mudou de ideia, então acho melhor descartar. Ou melhor ir para outra caixinha, que daqui uma semana também a gente descarta. Eu tenho um grande problema, que eu acabo pensando muito nas coisas e eu me empolgo muito rápido. Então, normalmente no meu trabalho, eu tô lá, eu fico, meu trabalho me permite que eu consiga pensar na vida, pensar no que tá acontecendo, sobre a vida, a verdade, o universo. Então eu consigo ficar de bobeira pensando, enquanto tô trabalhando. E muitas vezes eu tenho umas ideias, eu falo assim, nossa, que ideia top, mano! E eu falo, não, agora essa aqui, eu vou ganhar muito dinheiro, vou ficar rico, E muitas vezes essas ideias, elas são ideias de momento. Eu tenho uma ideia que às vezes pra mim é a melhor ideia do mundo, assim, como ninguém pensou nisso antes. Aí depois passa um dia, uma semana, 2 horas, 15 minutos, e aí eu começo a pensar sobre ela, eu falo assim, e eu vejo uma falha crítica, um erro assim que, tipo assim, mano, não tem como corrigir essa ideia. E eu penso, falo assim, tá, entendi porque ninguém teve essa ideia. Ninguém vendeu água no deserto porque não tem água no deserto. Falando em deserto, eu lembro de uma vez, a gente era pequeno, eu, meu irmão e minha irmã. E eu lembro que a gente tava comendo melancia. A gente comendo melancia, né? Pra quem já comeu melancia, pra quem não comeu, acho que você tá precisando viver um pouquinho. Pra quem já comeu melancia, tem muita água. A gente comia melancia e começava a cair água, molhava tudo criança, molhava tudo. E os caras não sei o que. E aí a gente, e se eu não estiver enganado, foi minha irmã, tá? Caso você estivesse assistindo esse vídeo, tá? Foi você mesmo? Ou foi o Rafa? Ou foi eu? Não sei. Eu lembro que um dos 3, enquanto a gente tava comendo, a gente parou e falou assim, tive uma ideia. Vai revolucionar o mundo. E se a gente... E se as pessoas plantassem melancia no deserto? Tem muita água. A gente planta melancia no deserto, aí a gente espreme, faz suco e as pessoas não vão ter sede. Que ideia! Genial! Só que a gente esqueceu que para plantar melancia no deserto tem que ter água. E se for para ter água para melancia, é melhor beber. É melhor tomar.
Então, quando a gente fala sobre pensar fora da caixa, tudo bem, é interessante. Mas a gente poderia organizar um pouquinho essa caixa antes, né? Filtrar as ideias boas, as ideias ruins, as ideias que talvez deem resultado, as ideias que não vão dar resultado. Porque se a gente achar que todas as nossas ideias, toda a nossa criatividade, tudo aquilo que a gente acha que vai dar bom, a gente achar que é a melhor ideia do mundo, às vezes, muitas vezes, quase sempre, a gente vai acabar perdendo muito tempo numa ideia que se a gente pensasse um pouquinho lá no frente, lá no futuro, não teria resultado. Não compensaria o esforço, às vezes. Então, quando pensamos em olhar para as coisas por fora da caixa, eu realmente recomendo, por favor, façam isso. Pensem primeiro em organizar. Às vezes, então, a gente precisa, e é tudo uma questão de organização. É uma questão da gente perceber como é que a gente está vendo essa situação. Como é que eu tô enxergando isso? Como é que eu tô entendendo essa situação? E muitas vezes, quando a gente vai olhar por isso, a gente vai olhar para essa situação de uma outra perspectiva, ela tá tudo poluída, suja, entupida, distorcida por causa de tantas coisas que a gente vem carregando. Então, antes de olhar por fora da caixa, é necessário a gente organizar essa caixa. É necessário a gente colocar tudo em seu devido lugar. E atualmente eu venho tentando praticar isso. E sempre que eu tenho uma ideia que eu gosto muito, eu pego e falo assim, nossa, que ideia genial, parabéns Bruno, você superou dessa vez, olha. E então eu escrevo normalmente e eu deixo lá por um tempo. Eu deixo por uma semana, por um mês, principalmente quando é uma ideia que isso parece incrível. E, tipo assim, eu escrevo a motivação, olha, eu escrevi isso por causa disso. Se passar uma semana e eu ler e não tiver igual, ou não tiver com o mesmo ânimo, não tiver com a mesma empolgação, é sinal que talvez essa ideia não seria tão boa. É sinal que essa ideia talvez não daria certo. Ou como os jovens gostam de dizer, essa ideia iria flopar. Que eu não sei o que é. Essa ideia daria errado. Fazendo dessa forma, eu consegui me organizar um pouquinho mais. É assim que eu faço com os vídeos do canal. É assim que eu utilizo normalmente para escolher o tema. Eu já tenho alguns temas pré-selecionados, já tenho alguns roteiros feitos. E eu deixo lá. Eu deixo marinando, eu deixo esquentando, eu deixo ali para ver o que vai acontecer. Depois de alguns dias eu volto, penso de novo, às vezes corrijo alguma coisa ou outra, acerto o que precisa ser acertado. E às vezes acontece de olhar uma ideia e falar assim, não, essa ideia eu não gostei, melhor eu cancelar, melhor desistir dela. E eu acredito que esse seja o grande segredo para a gente conseguir pensar fora da caixa. A gente primeiro organizar o que tem dentro. Porque às vezes a gente tá, principalmente homens, nós homens somos horríveis nisso. A gente tá procurando uma coisa, a gente tá procurando uma camiseta, tá procurando alguma coisa na geladeira. E às vezes a gente tá com tanta coisa pensando, ou nada, porque às vezes o homem não pensa em nada. É true da true. Às vezes a gente tá com tanta coisa na nossa cabeça, pensando em tanta coisa, que a gente vai abrir a geladeira, a gente vai procurar uma coisa e não encontra. E tá na nossa cara. Tipo assim, às vezes tá no meio de toda a bagunça que a gente tem, no meio de um monte de roupa que tava tudo jogado, assim como o início do vídeo, que foi tudo planejado. Às vezes no meio de toda aquela roupa, todas aquelas roupas, tinha a nossa ideia, aquilo que a gente tava precisando. E a gente só não encontrou porque a gente não se organizou. E olhar por fora de uma visão diferente, olhar de uma outra forma, não vai alterar o resultado, porque às vezes ela está escondido. Assim como eu comentei, se nós desenharmos um 6 no chão, e a gente tentar entender, não, é um 6, é um 9, o que é? Tudo bem, a gente consegue chegar num consenso se foi um 6, se foi um 9. A gente só perguntar pro cara que escreveu. Mas se aquilo estiver obstruído, tampado, tiver alguma coisa em cima, a gente não vai nem saber se é 6 ou 9, porque a gente não vai ver o número. Do que adianta a gente ter uma ideia boa, pensar alguma coisa boa, alguma coisa que talvez dê um grande resultado, se a gente não consegue organizar para a gente lembrar que a gente teve essa ideia. Nós precisamos nos organizar de uma forma que fique muito mais fácil, muito mais fluido para cada um de nós conseguir resgatar as nossas ideias, as nossas memórias.
E eu tenho uma coisa de particular minha, que eu tenho um pequeno grande problema, que é o seguinte. Eu não consigo pensar nas coisas, às vezes rola, mas a maioria das vezes que eu penso, eu não consigo pensar em alguma coisa simplesmente pensando. Eu fico assim parado e refletindo. Normalmente eu preciso estar ou escrevendo, ou falando, ou então de alguma forma escrevendo na mente, alguma coisa nesse sentido. Até quando eu vou conversar com a minha noiva, quando a gente vai planejar as coisas, tipo assim, ela fala e eu fico escutando. De repente ela, o que você acha? Peraí, amor. E eu não consigo pensar enquanto a pessoa tá falando, né? Porque eu já tomei umas cagadas por causa disso, né? Já me corrigiram por causa disso. Então eu espero a pessoa terminar de falar pra eu começar a processar a ideia. E às vezes, tipo assim, eu poderia organizar um pouquinho mais pra conseguir fazer as duas coisas. Ainda não dá, mas eu poderia. Então a gente precisa tentar organizar as coisas. E como a gente vai fazer isso? Tá, vamos fazer de uma forma prática. Eu não sei se você tem tanto problema assim, mas se você tiver, hoje vamos tentar fazer dessa forma prática. Vamos fazer o seguinte. Pega um caderno, um papel, o seu celular, alguma coisa que você possa anotar. A partir dessa semana, todas as ideias boas que você tiver, ou tudo aquilo que você acha que precisa ser organizado na sua vida. Nossa, eu preciso organizar minha agenda, eu preciso fazer aula de teatro, de violão, de artesanato, de grito, de aula de cuspe pra cima, qualquer coisa. Alguma coisa que você precisa organizar na sua vida. Põe no papel. Se for alguma coisa, um curso que você precisa fazer, põe no papel. Daqui 3 dias você volta lá e coloca uma listinha de prioridade. Ó, isso aqui vem primeiro, isso aqui em segundo, isso aqui em terceiro. O que ficar por último, deixa num cantinho reservado. Passar mais algumas semanas, volta e rearranja as prioridades. Não, olha, eu tava vendo aqui e saúde acho que vem primeiro do que fazer um curso de inglês, né? Às vezes saúde é importante, às vezes. Então você rearranja a ordem depois de uma semana. E aquilo que ficou por último de novo, se foi a mesma coisa, cuidado, tá? Só não vai jogar saúde fora, né, galera? Estamos por momentos difíceis. Não, cuidado, pensem bem. E com isso a gente vai organizando a nossa vida. Se caso você não tiver algum lugar para anotar, se tiver sem caderno, sem caneta, sem celular, não tem um bom lugar para você fazer isso? Escreve nos comentários, fala uma listinha nos comentários aí, a gente lê. A gente até ajuda você a organizar a sua vida. Ó, pensou? Enquanto você assiste esse vídeo incrível, você também organiza a sua vida. De nada. Bom, e hoje a gente falou um pouquinho sobre isso. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por todo o apoio que vocês estão dando. Gostaria de agradecer principalmente pelo pessoal que comenta, tá? Muito obrigado a todos que comentam. E eu ainda estou experimentando algumas coisas. Eu estou vendo como que funcionam as estatísticas do YouTube e tudo mais. E eu estou vendo o que acontece se eu ficar sem responder, o que vai acontecer se eu responder todo mundo, o que acontece se eu demorar para responder, o que acontece se eu estou testando para ver como que o algoritmo do YouTube funciona. Então, se caso eu não respondi ainda, é porque é teste. Ou às vezes eu esqueci. Ninguém precisa saber. Tá? E eu tô tentando estudar a possibilidade, tá difícil, pra editar os vídeos é complicado. Tô tentando estudar a possibilidade de colocar 2 vídeos na semana, tá? Só que aí eu vou precisar da ajuda de vocês, do amparo de vocês. Se acontecer, provavelmente fica na quarta-feira. Se acontecer. Por enquanto não, tá? Mas mesmo assim, eu agradeço muito pela participação de vocês. Espero que vocês tenham gostado. E eu acho que eu vejo você até daqui a pouco.